O fogo e enxofre que vai descer do céu para queimar Satanás e seus anjos não é apenas um foguinho de fósforo. Ali haverá choro e ranger de dente, porque o fogo não vai ser só assim, bateu e fração só de assim, ó, e queimou todo mundo não, sabe para quê? Porque todos vão sentir na pele, todos vão sentir na pele, todos os perdidos, Satanás e seus anjos, todos vão sentir na pele o fogo com enxofre e sal, queimando, para queimar Satanás, o pai do pecado, queimar o pecado, os seus anjos, filhos do pecado, que foram precipitados com eles lá de cima, e queimar, Edinaldo, os anjos, aqueles que morreram pastoreando o rebanho do Senhor por aí fora, pastores, membros, presbíteros, anciões, diáconos, vai botando assim um pacote por aí afora, que se desviaram dos caminhos do Senhor, ou outros morreram, sendo um pastor ali, enganando o povo ali, na perdição. Dentro da igreja era uma coisa, fora da igreja era outra. Membros da igreja, dentro da igreja era uma coisa, fora era outra. Diáconos, anciões, presbíteros, dentro da igreja era uma coisa, fora era outra. Irmãos, irmãs, dentro da igreja era uma coisa, fora era outra. E aí sabe o que acontece? Era um joião no meio do trigão, morreu. Se estiver aqui vivo quando Cristo voltar, só vai morrer do mesmo jeito, morreu. E vai ser o quê? Anjo de Satanás. E no resumo da sinopse, da síntese da conclusão, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Que nenhum de nós aqui se perca. Jesus não morreu por todo o mundo. Vamos ver o que a leitura fala para mim e para você. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui ficou no plural ou no singular? Você entendeu como você estava sendo seduzido por Satanás, achando que Cristo morreu por todo o mundo, que todo mundo iria ser salvo, que todo mundo iria ter oportunidade até mesmo quando Cristo vir com todo poder e grande glória, quando a porta da graça se fechar. Isso aqui se cumpre primeiro ainda. Se cumpre primeiro ainda. Porque Apocalipse capítulo 22, verso 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É no penúltimo versículo. Porque quando for fechado Apocalipse, a porta da graça se fechou primeiro do que Cristo voltar. E aquele que é injusto continue a ser injusto. Aquele que é impuro continue a ser impuro. E aquele que é justo continue a ser justo. E aquele que é santo continue a ser santo. Os 3 grupos, os 4 grupos, ou seja, as 4 palavras injusto, impuro, justo e santo irão estar na terra que ainda até Cristo voltar. Mas você pode ver que vai estar separado. Aqui, ó. Olha como é que vai estar separado. Aquele que é injusto continue a ser injusto. Aquele que é impuro continue a ser impuro. Está separado, não está misturado. Está separado. Porque já estão perdidos. E os salvos também. Olha aqui agora os salvos como está. Pode pegar a tua Bíblia, que vai estar separado. Vai estar separado. Sabe por quê? Porque quando a porta da graça se fechar, os salvos já estão salvos. Os perdidos já estão perdidos. Só aguardando o dia, hora, segundo, mês, semana,
para a volta do nosso Salvador. E pelo desenrolar profético, se Deus nos der uns aninhos de vida a mais, nós iremos ver o nosso Redentor voltar. Com todo poder e grande glória. Se nós morrermos antes dele voltar, nós iremos ressuscitar na primeira ressurreição e encontrar com eles nos ares e estar com ele para todo sempre. Meus irmãos, vamos dormir com Cristo, acordar com Cristo e passar o dia com Cristo. Passar o dia namorando a eternidade. Vamos namorar a eternidade, porque Cristo breve virá nos buscar. Amém? Você entendeu que Cristo não morreu por todo mundo? Você entendeu que tem pessoas que em vida já se entregaram para Satanás, morreram perdidos, entregues para Satanás, e nos nossos dias pessoas já se entregaram para Satanás, mundo fora, por aí afora. E você sabia que joios estão aí vivendo dentro das igrejas, no meio do trigo, por aí afora, morreram perdidos e estão aí a ponto de morrerem perdidos também, estão vivendo como um joião no meio do trigão. E até Cristo voltar, ainda estarão perdidão. Pessoas em todo o globo terrestre. Mas que a mim, a você, os nossos pais, nossos descendentes, neto, bisneto, tataraneto, se Cristo não voltar até lá, que nenhum se perca. Que nós estaremos com o nosso Redentor para os séculos dos séculos. Amém? Que nós nunca venhamos nos preocupar com a volta de Jesus. Que nós não venhamos bater cabeça dia, hora, mês e ano, não. Que nós venhamos ter a certeza no nosso coração que o milésimo, o segundo, o minuto, horas, dia, semana, mês e ano, no seu dia, no seu momento certo, ele virá nos buscar. Que nós venhamos estar preparados para morrer em Cristo a qualquer momento, porque nós não sabíamos mais logo, o mais tarde. Nós voltamos aqui, já de novo aqui em 2 Pedro, amém? Por que que ele ainda não voltou? Porque ele é longânimo e tardio em irar-se, senão que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e arrependam-se dos seus maus caminhos. Agora vamos para o Velho Testamento, ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Ezequiel, capítulo 18, lembra que eu falei antes que nós vamos ler? Ó? Verso 20 ao 28. Vamos lá. Ó. Ezequiel, capítulo 18, verso 20 ao 28. Pega isso aqui. Sabe a você que caiu nesse vídeo aqui, você possa estar numa sala de uma cadeia, no presídio, seja onde for, na delegacia, preso, ou você está cumprindo sua pena, solto, em liberdade, por aí afora, você que matou, você que estuprou, você que roubou, você que furtou, você que foi uma porcaria que caiu aqui e está cheio de desejo de servir a Deus, de se batizar, mas Satanás ainda está colocando uma vergonha na tua mente e no teu coração por causa da população que está à tua volta. Olha nos meus olhos aqui, ó. Eles não morreram para te salvar. Ninguém é perfeito. Os seus erros foram graves, foi, mas você não está pagando? Você não bateu arrependimento na tua mente e no teu coração? Você não confessou diante do Eterno? Então não foi à toa que você caiu aqui. Se entregue para Cristo. Se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para o alto. Olhe para o autor da tua vida.
olhe para o autor da tua vida. E vamos para casa. E vamos para casa. Não ligue para quem te julga. Liga para aquele que pode erguer a bandeira da vitória na tua vida e dar a tua coroa no dia do juiz. No dia do juiz. Amém? Para a honra e glória ao nosso Pai. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Vamos lá, ó. Aqui, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Aqui, ó. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Não foi à toa que você caiu aqui. Grava bem. Ezequiel, capítulo 18, verso 20 ao 28. Grava bem. Ei, ex-matador. Ei, ex-estuprador. Ei, ex-bandidão. Ei, ex-ladrão. Ei, ex-furtador. Ei, ex-porcaria que não valia nada. Mas lembra que você é uma obra do Criador. Que você é a menina dos olhos do Senhor. Lembra que você é o filho do autor da vida. Você tirou a vida, mas aquele que ressuscitou dentre os mortos, se você morrer antes dele voltar, você aceitando como seu Salvador, ele te ressuscitará. E você reinará com ele para os séculos dos séculos. E vamos para casa. Vamos para casa. Vamos lá. Ó. Verso 22. Aqui, ó. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Aqui, ó. Pela justiça que praticou, viverá. É uma nova vida, uma nova jornada na tua vida. Vira essa página. É como você pegar aqui, ó. É como você pegar isso aqui, ó. E fazer assim, ó. Quando você aceita Cristo. Uma nova vida, uma nova história vai ser escrita na tua vida. E passe para as pessoas as quais te julgam que Cristo agora vive em você e você vive para Cristo. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Uma pergunta. Aqui, ó. Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Quem sou eu para julgar você, hein, ex-estuprador, ex-matador, ex-bandidão, ex-porcaria? Quem sou eu para te julgar? Lá no céu só vai entrar ex-porcaria, ex-estuprador, ex-bandido, ex-matador, ex-joião no meio do trigão, porque muitos joio caíram em si e morreram convertidos, pararam de brincar de ser um joião no meio do trigão. Então lá vai entrar ex mesmo. Lembra do ladrão da cruz? Você acha que o ladrão da cruz, o que foi salvo, ele foi salvo e continuou sendo ladrão? Não. Ali foi um ex-ladrão, um ex-bandidão. Tanto é que ele foi o quê? Crucificadão ao lado do Eternão. Por quê? Porque ele era um bandidão mesmo. Um bandidão. E ele estava preso por quê? Porque ele foi um bandidão, uma porcaria. Não está escrito na Bíblia quantos ele matou, quantos ele roubou, quantos ele estuprou por ali afora. Os dois. E aí? Vamos para casa. Ei,
ex-porcaria, vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Aqui, ó. Agora, olha aqui, ó. Pus santão, pus retão para o justão, se não vigiar. Olha aqui, ó. Uma vez salvo, está salvo para sempre? Cuidado. Uma vez salvo, mantenha a tua salvação para sempre. Mantenha a tua salvação para sempre. Se viver pecando, se viver em adultério, se viver na porcariada por aí afora, se morrer, morreu perdidão. Vamos lá aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Se morrer, na prática, morre perdido. Aqui, ó. Mas desviando o seu justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? É evidente que não, porque foi um joião no meio do trigão. Lembra? A você que está desviado dos caminhos do Senhor, caiu aqui agora, não foi por acaso. Ei, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, para a presença do Eterno. Corre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos para casa. Aqui, ó. Aqui, ó. De todos os atos de justiça que cometeu. Aqui, ó. De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Não se fará memória. Aqui, ó. Na sua transgressão com o que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Neles morrerá. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, continuando. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Aqui, ó. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Uma pergunta. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Porque nós é que erra com o Eterno, não o Eterno conosco. Não os caminhos do Eterno que é imundo, são os nossos caminhos mesmo que é imundo. Vamos lá aqui, ó. Aqui, ó. Desviando-se o justo olha só, da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Então, justo, continue na prática da justiça. Morre na prática da justiça. Porque se desviar, lembra para não cair, 1 João capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por este não digo que ore. Sabe qual é o pecado para a morte que alguém vê a pessoa cometer e confessar? Eu pequei, confesso, ainda que não se torna público, confessa, Pai, me perdoa, Senhor, pequei contra o Senhor, contra o céu, contra os anjos, Pai, me perdoa, Senhor, e abandona o pecado, Aí não é o pecado para a morte, porque abandonou, confessou e saiu fora. Agora, se ficar praticando, aí já se torna o pecado contra o Espírito Santo e aí já não se arrepende mais e já era. Quem é o pai do pecado? O diabo. E se a pessoa está ali praticando o pecado e o pecado é do diabo, o diabo é o pai, e a pessoa está cometendo o pecado, na prática do pecado, está sendo filho de quem? Filho de Satanás. Já se entregou para Satanás. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Pode morrer. Pode orar, pode fazer o que quiser. Já era.
É por isso que pecado nunca foi brincadeira. É por isso que o nosso Eterno sempre nos adverte de Gênesis a Apocalipse, que o pai do pecado é o diabo. E para que todos os seres humanos na face da terra não vivem na prática de pecado. Porque se viver na prática do pecado é filho do diabo. Dá para você ver o tamanho do problema? Por isso que não tem essa história de dizer, eu nem sou de Deus e nem sou do diabo. Eu vivo a minha vida, eu curto a minha vida, eu faço da minha vida o que eu quero, mas eu não sou nem do diabo e não sou de Deus. Filhão, filhona, ou você é de Deus ou você é do diabo. Por isso é que nós temos o livre-arbítrio de fazer da nossa vida o que nós quiser.